Olá, meus queridos, a graça e a paz. Eu sou Emília Servino Nogueira, sou cristã evangélica, membro da Primeira Igreja Batista de Aracaju e sou enfermeira há muitos anos. Atualmente eu atuo apenas na docência de enfermagem, sou professora da Universidade Tiradentes, entre outras disciplinas, da disciplina ética e bioética. E também faço parte do Comitê de Ética e Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Tiradentes. Muito bem, né? Foi só a minha apresentação, nós estamos aqui para conversar um pouco, para refletir sobre bioética. Então, para falar de bioética, a gente tem um peso muito grande nas escrituras, né? O que as escrituras, o que a palavra de Deus traz sobre o tema? Bioética é um tema muito complexo. Bioética não tem, a gente vai tratar de definições hoje, mas a gente não tem uma definição fechada. Mas bioética trata de princípios. E onde é que nós encontramos os princípios? Nas Escrituras Sagradas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai nos dizer que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Creio que esse é um princípio bem forte para aquilo que nós vamos tratar nessa nossa disciplina. Então, o que nós vamos refletir? Qual é o conteúdo programático da nossa disciplina de bioética? Hoje a gente vai tratar um pouquinho dos conceitos, a gente vai apresentar o que é a disciplina, a gente vai trabalhar alguns conceitos, trabalharemos os princípios que norteiam a bioética, a ética da vida de uma forma geral, a bioética em pesquisa com seres humanos, bioética em um mundo conectado que nós vivemos, né? Tudo online, o que acontece aqui a gente sabe daqui a pouco. Distribuição ou alocação de recursos escassos, trabalhar um pouquinho a questão de sustentabilidade e ética ambiental, maus tratos e violência doméstica, o aborto e suas implicações éticas e legais, as tecnologias de reprodução em seres humanos, doação de órgãos e tecidos e transplantes, e a gente fecha com a morte, né? A morte e o morrer. São esses os 12 temas que nós vamos trabalhar em nossa disciplina. E qual é o nosso objetivo? O que é que nós pretendemos com isso? O primeiro objetivo é possibilitar a reflexão sobre as principais problemáticas relacionadas aos avanços biotecnológicos, implicações nos costumes, na ética, na legislação e na igreja. Pretendemos também reconhecer os princípios éticos, bioéticos e legais, visando assumir um compromisso ético, humanístico e social para uma atuação integral ao indivíduo e à coletividade. E, finalmente, compreender dilemas bioéticos de acordo com os fatos ou princípios das Escrituras. Então, de uma forma bem prática, o que a gente pretende é refletir alguns temas que são atuais, necessários, relevantes, que estão em todo lugar e que o cristão precisa conhecer. E o cristão precisa tomar uma posição. E é isso que nós vamos trabalhar, então, nessas nossas 12 aulas. Como é que vai acontecer? Qual a nossa metodologia? Então, são 12 vídeos de aproximadamente 15 minutos. Talvez alguns passem um pouquinho e talvez outros sejam um pouquinho menores, mas são 12 vídeos no total. Eu vou disponibilizar para vocês um material escrito, que na realidade é a transcrição desses slides que vocês estão vendo, essa apresentação que vocês estão vendo aqui, em PDF, e teremos uma avaliação ao final, né? Tudo por meio da plataforma que o CETEBASE utiliza, tudo por meio virtual, bom? Então vamos lá, né? Vamos entrar no assunto propriamente dito, né? Vamos entender alguns conceitos. Por exemplo, o que é ética? O que é bioética? O que é moral? O que é direito? O que são valores? O que são costumes? Tenho certeza que todo mundo sabe o que é isso. Talvez não saiba descrever um conceito bonitinho, arrumadinho, mas todo mundo sabe, né? E se vocês procurarem na literatura, vocês vão descobrir que os próprios autores, eles não são unânimes nesses conceitos. Alguns são até díspares entre si.
E é muito importante, eu costumo dizer quando eu estou dando aula de bioética, que a gente começa com algum conhecimento e a gente termina com muitas dúvidas. Essas reflexões aumentam os nossos questionamentos, então é possível que a gente chegue ao último vídeo e você tenha mais dúvidas do que você começou. É bom, ficarei feliz com isso, porque consegui levá-lo a refletir sobre esses temas. E o objetivo da gente é esse, exatamente, e vamos refletir. Mas vamos trabalhar alguns conceitos, como eu disse, eles não são fechados, né? Não são definições, são conceitos, né? O que é moral? Vamos começar pela moral, né? Se você pegar um conceito de dicionário, moral é o conjunto de princípios, valores e normas que regulam a conduta humana em suas relações sociais em um determinado momento histórico. A moral não é lei, mas ela está contida nas leis e nos códigos. Então, na realidade, a moral são regras, mas não regras escritas, não regras determinadas, são regras internas, elas vêm de dentro para fora, né? Então, a moral é muito individual, né? Cada um tem a sua, embora a minha moral não surgiu do nada, né? A minha moral é influenciada pela criação que eu tive, pelo ambiente onde eu vivi, né? Então, tudo isso vai formando a minha moral, mas ela é minha, ela é pessoal. Já o direito se preocupa com a organização atual das liberdades. As leis se contentam em impor um mínimo de regras constritivas que solicitam esforços mínimos. A lei não precisa abranger tudo, né? A moral são regras, mas elas não estão escritas. Só que eu acabei de dizer que a moral é muito pessoal. Então, se pessoas têm conceitos morais, regras morais diferentes, e elas precisam habitar juntas, viver em sociedade, há que se ter leis para regular a convivência humana. Então, a lei não precisa abranger tudo da sociedade. O mínimo que permita se viver em conjunto, né? Viver em sociedade. Então, se a gente tentasse fazer uma comparação entre a regra moral e a regra legal, ambas são regras. Mas a regra moral, ela se baseia em convicções próprias. São minhas, embora, repito, influenciada por toda uma formação que eu tive, né? Já a regra legal, ela é de aplicação compulsória. A regra moral, ela tem abrangência universal. Onde eu for, eu levo a minha moral, né? Aquilo que eu acredito ser certo, é certo para mim aqui, na China, no Japão, no Afeganistão, na Holanda, que pode tudo, né? Onde eu for, ela vai comigo. A regra legal, ela é restrita geograficamente ao Estado. As leis do município de Aracaju só funcionam aqui em Aracaju. Em Aracaju, eu não posso andar numa velocidade acima de 60 km. Em Aracaju, saindo daqui já posso, porque elas são restritas àquela determinada localidade geográfica. A regra moral é de longo prazo, elas demoram para mudar, né? A gente não muda de convicções de um dia para o outro. A sociedade, como tudo, não muda. Elas mudam, mas mais lentamente. A regra legal não, né? Só basta passar no Congresso Nacional, mudou a lei e acabou-se. A regra moral é a ideal, seria a ideal. E ela é muito forte, muito forte. Ela é mais forte do que a regra legal. Mas a regra legal é prática, porque está escrita e é necessária para a nossa convivência. Quando eu digo que a regra moral ela é muito forte, e é ela realmente quem impulsiona o nosso comportamento, porque aquilo que eu sei que é errado, eu não faço. Mas aquilo que a lei me diz que é errado, e eu estou falando me diz, eu estou usando a primeira pessoa de uma forma só didática, né? Pense nisso. Mas a lei me diz que é errado. E a minha moral não me diz, quando não tem ninguém vigiando, eu acabo infringindo, né? Vai ali 60 quilômetros, eu não posso passar de 60 quilômetros. Mas não tem radar e eu estou com pressa, eu passo e não me pesa a consciência. Porque a minha moral não disse que aquilo é errado. Então é muito forte a regra moral. Pesa. E a ética, então? A ética é o ramo da filosofia que estuda os juízos de apreciação que se referem à conduta humana, susceptível de qualificação do ponto de vista do bem e do mal. Eu trago uma definição de Takagi Maria Smith, e essa é uma definição muito interessante. Na realidade, a ética ela não tem regras, ela estuda o bem, o mal, o certo e o errado, ela traz justificativa para o comportamento.
Então, para a gente entender, quando a gente fala do direito, a gente fala o que é que eu tenho que fazer. Eu não tenho que achar certo ou errado, eu não tenho que concordar ou discordar, eu tenho que cumprir, é lei, acabou-se. Mas quando eu falo de moral, eu falo do que eu devo fazer, do que eu acho que eu devo fazer. Quando eu falo de ética, eu vou estudar por que então eu devo ou não fazer. Espero que tenha ficado claro para vocês, claros esses conceitos, para a gente começar, né, nossa jornada aí de 12 momentos, a gente tem que começar entendendo os conceitos. Então, para fechar, eu ainda trago mais alguns outros conceitos. Araújo vai me dizer que ética é a concepção dos princípios que eu escolho. Moral é a prática. Então, ética é aquilo que eu penso como certo ou errado, que a sociedade pensa, né? Moral é o colocar em prática aquilo que eu acho certo ou não, que a sociedade, que um grupo, né, acha certo ou não. Tem um conceito muito interessante, eu ouvi de um professor, José Sérgio Filgueiras Costa, não tem isso na literatura, então não sei se é original dele ou não. Já ouvi de outra forma também, mas eu achei ele muito interessante. Ele vai dizer que ética é fazer o certo, mesmo que ninguém esteja observando. Já ouvi falar disso como caráter, mas isso eu acho muito interessante, né? E isso fala de moral também, né? Porque é aquilo que eu penso, eu creio que é certo ou errado. E aí a gente entra na bioética, que é o tema da gente, né? O que é bioética? Se você pegar o termo ao pé da letra, né? Bio, todo mundo sabe o que é vida. E ética, acabei de dizer que é aquilo que estuda o que é certo e o que é errado. Então seria a ética da vida. Contes Povil vai me dizer que bioética nada mais é do que os deveres do ser humano para com o outro ser humano e de todos para com a humanidade. Como surgiu esse negócio de bioética aí? É um termo relativamente novo. Se você escrever lá no Word bioética, ele vai botar aquele tracinho vermelho embaixo, porque nem o Word ainda colocou esse conceito na sua lista lá, né? Então, é o termo do século passado, agora século XX. Dizem os estudiosos que você juntar todo o conhecimento, avanço, descobertas, desde que gente é gente, desde que o mundo existe, até o século XIX, tudo junto, não chega nem perto da quantidade de conhecimentos de desenvolvimento tecnológico do século XX. Então, o século XX foi um século que estourou, né? Foi o boom da ciência, do conhecimento, da tecnologia. E aí se começou uma preocupação até onde a ciência vai, né? Em nome de ciência pode-se fazer qualquer coisa, né? Vocês vão lembrar aí do nazismo, daqueles experimentos, a gente vai falar sobre isso em vídeos posteriores, né? Mas pode-se fazer qualquer coisa? Pensando nisso, a primeira pessoa que trouxe esse assunto à tona, trouxe a bioética à tona, foi um teólogo alemão, Friedrich Jarr, em que ele falou do reconhecimento de obrigações éticas, não apenas com relação ao ser humano, mas com todos os seres vivos. Posteriormente, na década de 1970, um bioquímico americano, Potter, que é chamado pai da bioética, lançou um livro, o livro Ponte para o Bioética, Ponte para o Futuro, em que foi criado, aí a gente considera como o início do termo bioética, em que ele vai trazer essa reflexão, né, que há necessidade de um equilíbrio entre conhecimento e valores, ciência, desenvolvimento e valores humanos. E a isso ele chamou de bioética. Potter disse: ciência é conhecimento, importante, necessário, indispensável, mas não necessariamente é sabedoria. E aí, né, para a gente se aprofundar, eu trago para vocês a bibliografia ao final de cada vídeo. Sempre eu vou trazer sugestões de bibliografia para que vocês possam ir mais a fundo. Nosso vídeo é curtinho, né? Esse é um livro muito bom, é um livro de um pastor, né? O Cristão e as Questões Éticas da Atualidade, lançado pela Vida Nova em 2015, de Keiser Júnior, recomendo. Existe um site muito, é um portal do professor José Roberto Goldin, ele é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul para a área da saúde, e é excelente, assim, muito profundo, tem casos para discussão, tema, recomendo para vocês acessarem lá, se quiserem se aprofundar. Bioética e Responsabilidade de Martins Costa é muito bom.
Esse livro é de uma enfermeira, tá, Coguice, mas ela traz temas bioéticos, também estou recomendando, né? Léo Pessini é um padre, né? E Baffottani, eles são padres, mas são doutores. O Léo Pessini, ele é doutor em bioética e eles são mais da linha conservadora da bioética e é muito bom. Se vocês quiserem procurar publicações dele, tem bastante no Google Acadêmico, vocês encontram bastante coisa, né? De Léo Pessini, e ele tem uma posição muito, muito coerente, muito boa. O nosso principal, né, A Ponte para o Futuro, ele foi publicado originalmente em inglês. Em 2016, finalmente a gente conseguiu a publicação em português. Eu não estou colocando aqui, tem mais um aqui, que é o de Peter Sigas, né? Ética Prática, ele é bem curto, bem pequenininho, mas bem interessante. E não estou colocando aqui como bibliografia, porque é o nosso livro-texto, que é a Bíblia, a Palavra de Deus, né? Em todos, foi muito interessante. Esses temas que a gente já trabalha, agora tem a oportunidade de estudar o que é que a Palavra de Deus fala sobre isso, e é o nosso livro-texto. Então, por enquanto é só, né? Isso é só o comecinho, tá gravado aí o meu e-mail, se vocês quiserem discutir, porque bioética não dá para só ouvir, a gente tem que discutir, é só mandar aqui uma mensagem e eu prometo que eu respondo, né? E a gente pode ampliar essa discussão. Isso é só o comecinho, um abraço, até o próximo.